A NR1 está em consulta pública até o dia 24 de novembro, quando, depois dessa consulta pública, cogitada a sua publicação ou não. Ou seja, ainda não temos uma data específica para o lançamento da nova NR1. Há quem duvide que a NR1 passe, nesse formato que está hoje, pelas comissões tripartites. Por quê? Porque nas comissões tripartites que elaboram as normas regulamentadoras, tem representante das empresas, dos empregados e dos empregadores. Então, há quem diga que essa norma não será aprovada com o texto que comporta hoje. Não gosto de fazer previsão. Acredito que é melhor esperar para ver. Agora vamos ver as novidades que essa nova NR1 poderá trazer para a segurança do trabalho no Brasil depois da vinheta. Vai! A nova NR1, no item 3.10, também se preocupa com a eliminação e redução dos riscos. Ela diz que a organização, a empresa, deve tomar as medidas necessárias e suficientes para eliminar ou reduzir os riscos, sempre que houver exigências legais aplicáveis, níveis de risco que assim o determinem, evidências epidemiológicas ou na literatura, que indique possíveis danos à saúde relacionados às fontes identificáveis. Evidências na organização ou em processo de trabalho e produção análogos de relação entre o trabalho e o dano à saúde do trabalhador. Ou seja, poder fazer uma analogia entre uma profissão e outra profissão iguais, que o trabalhador exposto ao mesmo risco que o outro está exposto em outra empresa, na mesma profissão, no mesmo trabalho, vai ser exposto ao mesmo tipo de risco. Então, fazendo essas comparações, essa analogia, o empregador, a organização, deve propor o quê? Deve fazer o quê? Promover a eliminação ou a redução dos riscos. Outro item com que o legislador ou os legisladores da NR1 se preocuparam bastante foi com o direito de recusa. Nós vemos o direito de recusa de forma implícita em alguns itens da norma. Mais especificamente, nós vemos o direito de recusa em 3 situações. No item 3.10.2, tanto letra A quanto letra B deixam claro o direito de recusa. O direito de recusa é o direito que o trabalhador tem de se recusar a trabalhar quando houver no ambiente de trabalho risco grave e eminente, ou seja, risco de morte. A NR1 se preocupa com esse item, com o direito de recusa, em pelo menos umas 3 oportunidades. A primeira delas, no item 3.10.2, nas letras A e B. A segunda delas, no item 5.7. A terceira delas, no item 6.10. Cabe aqui lembrar aos colegas que o direito de recusa é uma ferramenta muito importante. Porém, na maioria das empresas, ele não funciona, por uma série de fatores. O técnico de segurança do trabalho, o SESMIT, precisam criar mecanismos para que o direito de recusa realmente seja funcional na empresa. Porque ele é uma ferramenta, originalmente, muito linda. Mas, imagine o empregado, eu não vou trabalhar porque o local tem risco, eu não vou me expor a risco, não quero me expor, não posso me expor a risco. Então eu não vou poder executar a atividade. Na maioria das empresas o que acontece? Simplesmente demitir esse trabalhador. Então, nós que somos conhecedores das normas de segurança do trabalho, nós do SESMIT, devemos criar mecanismos para que realmente o direito de recusa funcione nas empresas. Estabelecer mesmo, até por escrito, olha, se o trabalhador encontrar no ambiente de trabalho um risco que seja inaceitável ou mesmo moderado, procure o SESMIT imediatamente ou procure o setor tal imediatamente para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Tudo isso passa por quê?
por criar procedimentos. E criar procedimentos é uma coisa que ainda não está muito bem certa, muito bem definida na cultura do técnico de segurança do trabalho na empresa e ou mesmo das empresas. Isso não quer dizer que você vai burocratizar, mas quer dizer que você vai criar um procedimento para que, se acontecer a situação A, existam formas de conduzir essa situação A até uma solução aceitável, tanto do ponto de vista normativo como do ponto de vista operacional. É unir o útil ao agradável. Resumindo, o direito de recusa precisa funcionar nas empresas, mas, para que ele funcione, o SESMIT, o técnico de segurança do trabalho, o responsável pela segurança na empresa, precisa criar procedimentos. Outro item que o legislador ou legisladores da NR1 se preocupou foi com a hierarquia das medidas de segurança do trabalho na empresa. Os profissionais da área de segurança do trabalho sabem que as medidas de segurança do trabalho devem ser tomadas em uma sequência lógica que é definida através da NR6, cujo, mesmo a NR6 sendo EPI, se você observar a hierarquia das medidas preventivas, o EPI é o último colocado. De acordo com a NR6, a hierarquia das proteções passa por medidas administrativas, medidas de controle coletiva e, em último caso, o famoso EPI. E a nova NR1 traz isso com muita clareza. A preocupação de investir em medidas administrativas, a preocupação de investir em medidas de proteção coletiva, para só depois chegar no EPI. Para os que podem estar se perguntando, Nestor, por que da resistência ao EPI? Bom, pessoal, o EPI ele não é tão eficaz. Por quê? Porque, via de regra, ele depende do trabalhador para ser utilizado. Ele depende da boa vontade do trabalhador para ser utilizado. Então, se o trabalhador resolver não utilizar, não vai utilizar. Então, aí, é claro, o SESMIT vai ter que atuar, vai ter que, buscar as medidas legais, cabíveis, para forçar esse trabalhador a utilizar o EPI. Mas, se você pensar no EPC, basta colocar o EPC e instalar direitinho, o equipamento de proteção coletiva, e pronto, ele já vai estar lá. Ele não depende da vontade do trabalhador para ser usado. Então, por isso, os equipamentos de proteção coletiva, ou mesmo as medidas administrativas, que quando se fala em medidas administrativas, eu sempre dou um exemplo de um compressor. É um galpão onde trabalham vários trabalhadores e tem lá um compressor dentro desse galpão fazendo barulho. Qual seria a medida administrativa? Pegar esse compressor e instalar ele do lado de fora da unidade. Pode criar lá uma cobertura para esse compressor, e instala esse compressor do lado de fora da unidade. Pronto. O ruído vai embora junto com o compressor. Isso é uma medida administrativa. Uma medida coletiva seria subir ao redor desse equipamento paredes acústicas para conter o ruído somente lá dentro e não importunar os trabalhadores que trabalham no galpão, no ambiente, com o ruído gerado pelo tal compressor. Como nós já dissemos antes, a NR1 tem uma preocupação em quantificar os riscos, em tornar os riscos palpáveis, nem sempre de forma quantitativa, mas ele tem preocupação de tornar o risco palpável. E o item 3.11 é mais uma prova disso. Ele propõe um acompanhamento das medidas de segurança do trabalho. Para quê? Para ver se essas medidas estão ou são eficazes ou não. E é um fator muito importante implantar uma medida de proteção e depois fazer um acompanhamento para ver se aquilo está sendo viável, para ver se está surtindo o efeito esperado ou não. E dando uma olhada nesse item com bastante calma, a gente vê que ele é bem parecido com o PDCA, onde você implanta, onde você faz o acompanhamento e, se for necessário, você refaz todo o processo. Lembra muito o PDCA, essa parte da NR1. A NR1 tem o item 4 e esse item acredito que vai gerar alguma polêmica, porque ele cria mais um documento para a empresa, é o chamado documento síntese. Observando a NR1,
a gente vê que esse documento de síntese vai ser bem parecido com o PPRA, mas ele vai ter que ser atualizado de 2 em 2 anos ou quando for necessário, quando surgir alterações no ambiente de trabalho e outras situações que for necessário atualizar esse programa. Observando isso de uma forma bem fria, afinal a norma nem foi lançada ainda, a gente percebe que você pode usar os mesmos dados do PPRA para abastecer esse documento síntese. E o documento síntese também vai ter que ter um cronograma, ou seja, não estou falando, ele é bem parecido. Vai ter uma ligação bem íntima ali com o PPRA da empresa. E no documento síntese também vai ter que ter um cronograma de ação, ou seja, viu como é? Você vai poder pegar muita coisa do PPRA e trazer para ele. Acredito que, já que tem um cronograma desse, você pode pegar até o cronograma do PPRA e trazer para esse documento síntese. Vai criar mais um papel na empresa, né? Mas esse documento síntese, ele traz algumas exigências particulares que não existem no PPRA. Exemplo, série histórica dos resultados das avaliações quantitativas de exposição a agentes nocivos ambientais. Inventário de risco com indicação de cada risco identificado, das fontes, medidas preventivas existentes, a severidade e probabilidade de danos possíveis e de nível de risco estimado. Dados estatísticos consolidados, no mínimo, dos últimos 10 anos ou desde a abertura da empresa, referentes a acidentes e agravo à saúde relacionados ao trabalho na organização. Resumo das ações preventivas a serem mantidas, melhoradas ou implementadas, com indicação de cronograma, responsáveis, recursos e procedimentos de acompanhamento e aferição de resultados. Indicação das fontes de informação utilizadas na elaboração do documento síntese. Viu como ele tem alguns itens que não aparecem lá no PPRA, NR9? O documento síntese é um documento que vai ter que ter a assinatura do responsável legal pela empresa no setor de segurança do trabalho. Então, se na empresa o responsável pelo setor de segurança do trabalho é o SESMIT na pessoa do técnico, então acredito que é o técnico que vai assinar esse documento síntese. Item 5, obrigação dos empregadores. Nesse item nós vemos alguns itens que não apareceram na NR1 que nós usamos atualmente. Ou seja, são novidades e o empregador vai ter, que se adequar. Mas não existe nada aqui inventado que não esteja presente em outras NRs. O que a gente vê que a NR1, a nova NR1 fez, o que o legislador fez, foi puxar de várias normas itens e tentar encorpar tudo em uma norma só. É óbvio, você vai ter que seguir a NR1, mas vai ter que seguir outras normas também. Mas ele puxou os principais itens daqui e dali e juntou tudo aqui para que o empregador e o SESMIT tenham um lugar com informações bem robustas, técnicas e práticas de como fazer uma gestão de segurança do trabalho eficiente. A nova NR1 é uma ferramenta de gestão fantástica, tal qual é também o PPRA. Item 5.1, na letra E, diz que o empregador deve custear todas as ações de segurança do trabalho na empresa e que ele não vai poder repassar o ônus, não vai poder repassar o custo das ações de segurança da empresa para o trabalhador, o que é um item também muito interessante. Hoje nós ainda vemos muito aquela pergunta, Nestor, eu vou fazer um curso para a empresa, a pedido da empresa, a empresa que está pagando o curso, mas eu não vou receber nada por isso. Ou seja, você tira um trabalhador de casa em pleno sábado ou domingo para fazer um curso para a empresa, você está onerando aquele trabalhador, ele vai ter gasto com ônibus, ele vai gastar o tempo dele assistindo palestras, se qualificando. Então você está gerando um ônus. A partir do momento que não se remunera esse trabalhador para fazer determinado curso, a pedido da empresa, um curso da empresa, para o desempenho dele, da função dele na empresa, está gerando um custo. E é isso que essa norma vem tentar evitar, que o empregador repasse custos da gestão de segurança do trabalho para o trabalhador. Na letra F do mesmo item, diz que compete ao empregador definir e garantir a responsabilidade, a autoridade
a competência aos responsáveis que ele indicar para a gestão de saúde e segurança do trabalho. E que o empregador deve assegurar para essas pessoas que ele indicar para a gestão de segurança do trabalho meios materiais e organizacionais para o exercício das atribuições das pessoas, para que a gestão de saúde e segurança do trabalho realmente tenha meios de atuar na empresa de forma satisfatória. Na letra G do mesmo item, a NR1 se preocupa com informar o trabalhador dos riscos a qual ele está exposto. Esse item não é novidade, mas ele aparece na NR1, acredito que umas 3 vezes. Então é mais um item que ela chama atenção mais de uma vez, né? Ou seja, que ela julga importante. Na letra I do mesmo item, diz que é dever do empregador garantir que as medidas de prevenção não criem novas situações de risco e que levem em conta o conforto e o bem-estar dos trabalhadores. Ainda hoje, vários empregadores se recusam a aceitar que são responsáveis pela empresa terceira que está prestando serviço no ambiente de trabalho dela. Quem acompanha a segurança do trabalho sabe que várias empresas contratantes já foram punidas das mais variadas formas, porque uma empresa terceirizada deixou desamparado o seu trabalhador, porque uma empresa terceirizada não cumpriu as normas de segurança do trabalho. Então, a responsabilidade solidária existe e tem até previsão em uma súmula, essa mesmo que o número está passando aqui. Se lançado com esse texto na nova NR1, nós teremos itens que deixarão claríssimo, tanto o contratante quanto a terceira são solidariamente responsáveis no que se refere à saúde e segurança do trabalho. No item 6.6, a ANR deixa claro que os trabalhadores e os seus representantes, ou seja, sindicato, CIPA, etc., têm o direito de apresentar propostas de medidas preventivas de saúde e segurança do trabalho e o acompanhamento da saúde, tanto para os riscos informados pelo empregador, quanto para os riscos identificados pelos próprios trabalhadores. O item 7 da NR1, da nova NR1, mostra a preocupação do legislador com a preparação para a emergência. Ou seja, aconteceu uma emergência, quem vai agir? E o item 7.2 diz que o empregador deve dar conhecimento de todos os envolvidos, de forma clara, sobre as formas de contatos com serviços internos e externos de atendimento de urgência. Nestor, como assim internos e externos? Pessoal, tem empresas que têm um serviço de atendimento à emergência próprio, empresas grandes, tem lá ambulância, tem um consultório próprio, um serviço de atendimento médico próprio. Em empresas médias e pequenas, isso não é possível. Não existe esse atendimento dentro da empresa. O que existe no máximo é um kit de primeiros socorros. Mas esse kit para situações com gravidade severa acaba não suprindo a necessidade do momento, não é verdade? Então, para esses casos é necessário um serviço de atendimento de urgência externo para atender esse trabalhador em um momento crítico. A letra B do item 7.2 diz que o empregador deve capacitar o pessoal para atuar em situações de emergência. Trabalhadores de todos os turnos precisam ser capacitados para atuar em emergência. Esse é um item, acho que o legislador, quando for corrigir essa norma, ele poderia citar em qual norma a empresa vai se basear para capacitar esse trabalhador em procedimento de emergência. Acredito que deveria citar Corpo de Bombeiro, NBR, enfim, Defesa Civil, né? Em qual norma o empregador vai se embasar para criar esse procedimento. Acredito eu que a mais viável e natural seja observar as normas estaduais do Corpo de Bombeiro. O item 8 se preocupa com o acompanhamento da saúde dos trabalhadores e traz aí uma série de itens interessantes até sobre o acompanhamento da saúde do trabalhador. Porém, eu acredito que seria melhor atualizar a NR7 colocando esses dados lá do que colocar esses dados aqui. Afinal, são vários dados. Então, acaba trazendo a NR1 também para o lado médico da prevenção, né? Acredito que se tem a norma própria para isso, já que são vários itens, o mais viável seria levar esses itens, atualizar a NR7, já que estão atualizando tantas NRs, né? Atualiza a NR7, colocando esses itens lá, que aí fica tudo em um lugar só. Acaba ficando, acredito que não usual, tanta fragmentação, né? Se tem os itens
médicos já estão na NR7, o natural seria levar esses itens para a NR7. No item 9, a NR1 também se preocupa com análise de acidente e agravos à saúde dos trabalhadores. Ela se preocupa especialmente com o registro, a comunicação e análise dos acidentes e os danos causados pelos referidos acidentes. O item 9.2 diz que o empregador deve comunicar aos órgãos competentes sobre os acidentes de trabalho e danos à saúde e a eles equiparados. E a gente lembra que a própria CAT, né, é um documento para isso, mas que das 4 vias da CAT que devem ser emitidas, apenas a que vai para a Previdência é a que vai automaticamente. Então, toda empresa que emite a CAT deveria emitir a CAT, pronto, foi a via automática para o INSS, via sistema. E deveria enviar as outras 3 vias manualmente, coisa que pouca empresa faz. O item 9.1.2 rebate uma dúvida antiga de vários colegas. Eu devo emitir a CAT só quando há afastamento ou quando também não há afastamento? Pronto, a NR1 no item 9.2.1 responde essa pergunta. A CAT deve ser emitida para todo acidente, mesmo que não haja afastamento. O que determina se a CAT vai ser emitida ou não é o dano ao trabalhador, e não o afastamento. O item 10 detalha a relação entre contratantes e contratados no que se refere à saúde e segurança do trabalho, que também é um item maravilhoso, né? Naquela questão de responsabilidade solidária, e aqui destrincha realmente quais são as responsabilidades de A e quais são as responsabilidades de B. São itens muito interessantes. A norma, a NR1, realmente é uma norma que vale a pena ser estudada. No item 11A, a nova NR1 se preocupa com a capacitação dos trabalhadores. E ela determina que a capacitação deve ser feita na contratação, periodicamente, deve incluir no mínimo os riscos gerais e específicos de cada empresa, os itens especificados nas normas regulamentadoras, os direitos e obrigações de cada parte, a preparação para a atuação frente a emergências e risco grave e iminente, ou seja, risco de morte, critérios de avaliação dos riscos, medidas de prevenção ou proteção estabelecidas, informação sobre a eficácia e limitação de cada proteção, as recomendações de segurança que cada fabricante determina, e na letra F, as recomendações de segurança e precauções que cada fabricante determina para o uso dos seus respectivos equipamentos ou produtos. A NR1 também determina quando novas capacitações deverão ser efetuadas e qual a abrangência e profundidade de cada capacitação. E no item ponto 12, mais um item fantástico, que se relaciona com segurança e saúde do trabalho para trabalhadores com deficiência ou reabilitados, readaptados ou em situação de maior vulnerabilidade. Rapaz, esse item é demais. O que tem de empresa que não acolhe devidamente os trabalhadores que se acidentaram no trabalho e retornam para trabalhar, e a empresa quer cobrar a produção deles como cobra de um que já está na ativa, ininterruptamente. Então esse item é importantíssimo, definir parâmetros, como será o retorno desse trabalhador para o ambiente de trabalho. E é isso que o item 2 faz. Além de observar a reabilitação, esse item também preocupa com trabalhadores com deficiência. Item que até então eu não tinha visto nenhuma norma, né? Será novidade se for aprovado com esse texto. E esse item visa determinar tudo aquilo que nós da segurança do trabalho já conhecemos, mas que muitas vezes nós não conseguimos implantar. Enfim, essa norma determina uma série de itens para esses grupos que nós já mencionamos. Com isso, a chance do trabalhador readaptado, com deficiência, se adaptar melhor no ambiente de trabalho é infinitamente maior. No item 12.2, a NR1 se preocupa com que a organização do ambiente de trabalho leve em conta os riscos que possam afetar as trabalhadoras grávidas e em situação de parto recente ou aquelas que estão com crianças recém-nascidas, que estão amamentando, e até mesmo os trabalhadores menores. Ou seja, a norma abraça todo mundo. É muito interessante e tomara que grande parte dessa norma seja aprovada. Bom, pessoal, esse foi o resumo das novidades que a nova NR1 vai trazer para nós. É uma norma fantástica que vai revolucionar realmente a segurança do trabalho. E a gente pensa, nova NR1 e social, as perspectivas para a segurança do trabalho são muito otimistas. A gente espera realmente que haja melhoras.
É óbvio, eu também vi nessa norma algumas repetições que me incomodaram um pouco. Alguns itens repetidos 2 ou 3 vezes, o mesmo texto, a mesma ideia, o mesmo propósito várias vezes, acaba por encher demais o texto. Mas acredito que dando uma enxugadinha, o texto vai ficar ótimo e vai atender prontamente ao que a empresa precisa em termos de segurança do trabalho e ao que nós, profissionais de segurança do trabalho, também precisamos e desejamos. O que nós desejamos? Ter, muitas vezes, embasamentos para poder cobrar do empregador que ele invista, embasamentos para poder forçar a empresa a investir em segurança do trabalho. Enfim, esse é o resumo. Ficou grande. Eu sabia que ia ser assim porque a norma é muito grande. Isso é porque a gente só pontuou as coisas mais interessantes, as novidades, as polêmicas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal para receber as novidades. Vem muita coisa boa por aí. Até logo!